Shalom! Bem-vindo à nossa aula de hebraico de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a divisão silábica. A gente já falou sobre o papel que o Shevá tem nessa divisão silábica e a gente vai estar vendo mais de perto, aprendendo a dividir as sílabas e a usar isso na nossa pronúncia correta das palavras em hebraico. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre as guturais também. Eu já dei algumas dicas sobre regras e como é que elas reagem a elementos e outras palavras ao redor delas. A gente vai estar falando então especificamente das regras das guturais e como trabalhar com elas, o que esperar delas. Porque elas são um pouco problemáticas, elas quebram mais as regras do que as demais letras. A gente vai falar primeiro então da divisão silábica. Existem dois tipos de sílabas em hebraico, sílaba aberta e sílaba fechada. Uma sílaba aberta é composta de consoante e vogal. Uma consoante, consoante primeiro, e uma vogal. E aí a sílaba fechada é uma consoante, vogal, consoante. Gente, é igual um sanduíche. O sanduíche está aberto, você tem a fatia de pão e o recheio em cima, o recheio é a vogal. Ou sanduíche fechado, duas consoantes de cada lado e a vogal no meio. Todas as sílabas hebraicas vão ter uma vogal. É isso que vai ser o valor da sílaba, como a gente vai contar a sílaba. Mas nem todas vão ter duas consoantes. Tendo uma consoante, já se forma uma sílaba em hebraico. Aqui tem alguns exemplos de sílabas fechadas. Lembrando, sílaba fechada, consoante, vogal, consoante. Nessas palavras, a gente vê então, cada uma delas tem apenas uma vogal. A primeira palavra é av, Aleph, a vogal kamatz e o bet. Como esse bet não tem dagesh, ele é pronunciado v. Av, que é pai. É uma sílaba fechada. Também é uma palavra de uma sílaba só. Ben, que é a próxima palavra. Consoante bet, vogal tsere e o nun final. Ben. Essa palavra significa filho. E também é uma palavra de uma sílaba só. A próxima palavra, bat. Bat. Temos o bet, vogal pata embaixo e o tav, fechando a sílaba. Bat é filha. E por último temos a palavra ish. Aleph, hirek yod e o shin. Ish. Então, a sílaba fechada, caracterizada sempre por uma consoante, uma vogal e uma consoante, nessa ordem. Toda sílaba hebraica precisa começar com uma consoante. Não existe sílaba que começa com vogal. Isso porque as vogais e o som vocálico era secundário à pronúncia e à maneira como o hebraico era escrito. Lembra que as vogais foram adicionadas depois. Vou ler as palavras mais uma vez. Av, ben, bat, ish. Vamos ver agora alguns exemplos de sílabas abertas. Aqui eu estou usando palavras que têm sempre mais de uma sílaba e a gente vai poder se concentrar primeiro nas consoantes, nas sílabas abertas e depois na palavra como um todo, olhando cada uma delas, tá bom? A primeira palavra é isha. Lembrando que cada sílaba tem que começar com uma consoante. E cada palavra vai ter somente o número de sílabas que ela tem de vogais. Isha tem duas vogais. A primeira sílaba é Aleph e Hirek. E o Shin começa uma nova sílaba. Shin, Kamatz e Rei. Isha. A próxima palavra é Nashim. Nashim começa então com o Nun. Aí você tem o Kamatz. A sílaba é na. A próxima sílaba, shim, é fechada. Consoante, shin. Vogal, hirek yod. E a última letra, o mem. Nashim. Repara aí no nosso mem final, com um formato um pouquinho diferente do mem normal. A última palavra é almaná. Nesse caso, a primeira sílaba já é fechada, olha. Aleph. O pata embaixo, o lamed. O lamed tem um shevá mudo embaixo dele que marca ele como o final daquela sílaba, al. Aí temos a próxima palavra, a próxima sílaba, ma.
também é uma sílaba, aqui sim, uma sílaba aberta. Mem e o kamatz. E aí o nun, kamatz e o rei. Lembrando, se a gente conta o número de vogais, a gente sabe o número de sílabas que procurar. E vai sempre tentar começar a nova sílaba com uma consoante. Vou ler as palavras novamente, quero que vocês ouçam pensando como que a divisão silábica guia a gente na pronúncia, nas pequenas pausas que a gente faz entre uma palavra e outra. Isha, Nashim, Almaná. Voltando aqui na palavra almaná, queria lembrar vocês também do shevá mudo. Ele não é pronunciado e ele meio que lembra a gente de falar almaná. Então ele dá uma ênfase no lamed, na consoante, para a gente pronunciar ela mais cuidadosamente. Aqui tem alguns exemplos agora para a gente fazer como exercício, tá? Lembrando, uma vogal por sílaba. Primeiro passo, a gente conta as vogais. Primeira palavra, tem 2 vogais. Vamos ler a palavra shekel. 2 sílabas, 2 vogais. Você pode começar a contar do começo da palavra ou do fim da palavra para trás. Uma das dicas de contar do fim da palavra para trás, ou para frente, né, para o começo, é que a consoante final está sempre fechando uma sílaba. Então eu preciso contar até a consoante que abriu a sílaba. Então esse lamed fechou, o kof abriu. Então eu tenho a minha sílaba completa. E aí entra a próxima, o she. Se eu fosse dividir então, eu dividiria assim, shekel. No caso a pronúncia rápida fica shekel. Uma quase que imperceptível pausa ali no meio, a quebradinha da raiz da sílaba. A próxima palavra é Shaul. De novo, eu tenho 2 vogais. Eu tenho o shurek e o kamatz no começo. Então eu vou dividir de acordo. Se eu contar de trás para frente, o lamed está fechando a última sílaba, ele precisa de uma consoante para abri-la. É o aleph. Então o aleph começa a nova sílaba. E aí só tem uma sílaba anterior. Divisão parecida, né? Shaul. Próxima palavra, a gente tem também 2 vogais. Não pode esquecer que o shevá não é considerado uma vogal, tá? E as semivogais, que são os shevás compostos, também não são considerados vogais. Então temos o hirek embaixo do nun e o kamatz embaixo do tsade. Nim, tsa. Um shevá mudo que já marca a divisão silábica pra gente. Quando tem esse shevá e é um shevá sozinho, não os 2 shevás seguidos, a gente talvez ainda veja exemplos disso. A gente consegue dividir essa sílaba assim. Nim, tsa. Já a última palavra tem 3 vogais. O pata, o segol e o segol. A palavra é merachefet. Merachefet. Posso contar de trás para frente, do fim da palavra para frente, ou posso contar do outro jeito. Tav está fechando, então vou contar daqui. Tav precisa de uma consoante, para abrir vai ser o P. Primeira. Pets, ou no caso, esse P está sendo a gesh, precisa ser pronunciado Fá. O het tem uma vogal embaixo, já sei que ele é sua própria sílaba. Ré. E o shevá não pode formar uma sílaba sozinho. Então, o que sobrou, que é merá, é uma sílaba completa, uma sílaba aberta. Vamos voltar em cada uma dessas que a gente dividiu e relembrar se ela é aberta ou fechada. No primeiro caso, she, shin, seguida de vogal. É aberta, ela não está sendo fechada por uma consoante. Kel tem 2 consoantes e uma vogal. E nessa ordem, né? Consoante, vogal, consoante. Ela é fechada. A segunda palavra é igual. Primeira sílaba aberta, consoante, vogal. E segunda sílaba fechada, consoante, vogal, consoante. Nimtsa é diferente. Ela tem 2 sílabas fechadas. Nim, consoante, vogal, consoante. Tsa,
consoante, vogal, consoante. Merachefet tem uma pequena exceção no começo da palavra, porque a gente vê duas consoantes, mas a gente vê uma só vogal. Porque o mem, que tem esse shevá embaixo, tem que ser pronunciado muito próximo do reish que o segue. Esse mem também está com esse shevá, lembra? Quando um shevá aparece no começo de uma palavra, ele é sempre vocalizado. Ele tem que ser vocalizado para a gente conseguir pronunciar a palavra. Merá, merá. Uma pronúncia curta, basicamente só um sonzinho vocálico que ajuda a gente a conectar o mem com o reish. Essa sílaba, apesar de ter duas consoantes, é considerada aberta, porque ela termina em vogal. A vogal não está sendo fechada por uma consoante. O ré, você tem o het e o segol, também está fechado. Está aberto. E o fet, que é a última sílaba fechada. Tem o tav, que fecha aquela sílaba, ela é consoante, vogal, consoante. Não é complicado. Também não é o tipo de coisa que a gente vai ficar lendo e procurando as sílabas. Existem momentos no hebraico em que você entender a divisão silábica ajuda você a ler melhor. E tem algumas regras gramaticais mais assim para frente que a gente vai ver que também se relacionam a essa divisão silábica. Mas não é o tipo de coisa que eu quero que atrase vocês. Eu tenho mais alguns exemplos aqui para a gente ver, para a gente praticar um pouco mais esse conceito de divisão silábica e para vocês também se situarem nas palavras. A gente vai aproveitar para relembrar as letras, as vogais e a pronúncia. Primeira palavra aqui, Elohim. Elohim. Repara que a primeira letra tem uma semivogal, não uma vogal. Ela é o Hatef Segol. E o Hatef Segol não conta. Então, a primeira vogal que vai contar é o Holem, aqui depois do Lamed, e o Hirek Yod. Duas vogais, duas sílabas. Eu já sei que a primeira letra precisa ir até a próxima consoante. Só para variar, eu vou contar da frente, do começo da palavra, para vocês verem como segue. Eu acho bem mais fácil de trás para frente, porque a última consoante sempre fecha uma sílaba. Mas eu sei que, por exemplo, esse Aleph, ele vai precisar de mais uma consoante, porque o que tem embaixo dele é uma semivogal e não uma vogal. Então, precisa ir até o Lamed. Só que eu não vou fechar com o Lamed, ele tem uma vogal com ele, Elo. Essa é a primeira sílaba. Como ela termina em vogal, ela é uma sílaba aberta. Eu sei que ela não ia até o rei, porque o rei tem sua própria vogal e ele vai ter que dar sequência usando essa vogal seguinte. E eu sei que ele não terminava no Lamed porque não tem nenhuma vogal, e eu preciso de pelo menos uma vogal. A semivogal não conta. A próxima sílaba que fecha essa palavra, him, é uma sílaba fechada. Ela tem um mem final, que não tem vogal e que está fechando a sílaba aberta pelo rei. Consoante, vogal, consoante. Próxima palavra, Yavdel. Contemos as vogais. Uma, duas. Patar, tsere. Shevá não conta. Dica, Shevá está fechando uma sílaba. Então, essa palavra tem uma divisão silábica fácil de identificar. Yavdel. Apontando de novo o bet. O bet sem dagesh vai ser pronunciado v. Yavdel. A primeira sílaba é fechada. Ela contém uma consoante, uma vogal e uma consoante. E a segunda sílaba também é fechada. Ela contém uma consoante, vogal, consoante. Vamos à próxima palavra. Boker. Ela está no começo da palavra, ela é begad kefat, e ela vai sempre ter, no começo da palavra, um dagesh dentro dela. Boker. Se a gente for dividir, a gente vai perceber, contando de trás para frente, que o reish está fechando a sílaba final. Reish, segol e kof formando uma sílaba fechada. Quer. E ficamos com o bo, o beit e o holem na primeira sílaba, uma sílaba aberta. Boker. Na próxima palavra, a gente tem uma palavra, e vocês estão vendo no começo, já ligado a ela, um artigo definido. O artigo definido entra e afeta a divisão silábica da palavra.
E aí entra uma das funções também do dagesh forte. O dagesh forte dobra a letra que ele se encontra. A gente não enfatizou isso muito quando a gente aprendeu, que a gente estava se concentrando na diferença entre o dagesh forte e o dagesh leme. Mas aqui, esse é um dagesh forte. Essa letra não é uma letra begad kefat, eu não preciso me preocupar com essa diferenciação. Isso significa que no lugar desse shin, teoricamente, tem 2 shin. Em vez de escrever duas vezes a mesma letra, o que a gente tem é um dagesh indicando que tem 2 letras ali. Toda vez que tem um dagesh forte, a sílaba é dividida nele. Isso é muito parecido com a regra de português. O SS, se for dividir a sílaba, vai ficar um S para cada lado. É a ideia de que a letra dobrada marca onde vai ficar a divisão. Então, se a gente fosse traçar a divisão aqui, seria mais ou menos assim. Só que a vogal, deixa eu fazer esse traço de novo, para pôr a vogal do outro lado, tá? Como se fosse assim. Então, a primeira sílaba é fechada. Hash. Rei, patar, shin. A segunda sílaba é shá. Tem 2 shin, ele está dobrado. Hash, shá. Agora, eu vou determinar, vindo aqui do começo, se vai até o mem ou não. Como o mem tem uma vogal própria, tem uma vogal embaixo dele, uma vogal a seguir dele, ele tem que ir com aquela vogal a seguir dele. E ela é uma vogal inteira, ela tem o peso para formar a sílaba. Então, essa segunda sílaba é aberta, é só chá, e a gente começa uma nova sílaba. Ma, certo? O yud faz parte desta sílaba ou da próxima? A gente vê se tem uma vogal embaixo dele. Yud tem a vogal embaixo? O hirek. Então, ele já vai abrir uma nova sílaba, outra sílaba aberta, ma. Já o mem, que é a próxima consoante, não tem vogal embaixo. Ele não tem uma vogal que começa uma nova sílaba, então ele fecha a sílaba anterior, tá? Contemos de novo as vogais. Patar, kamatz, patar e hirek. 4 vogais, 4 sílabas. Hash, shá, ma, im. A primeira fechada, a última fechada, as 2 do meio abertas. Vocês veem, quando a gente vai montando as palavras, ou quando as palavras estão um pouco maiores, as sílabas ficam mais. Mas o hebraico tem, no geral, uma preferência por palavras curtas. Então, apesar dele montar, a gente vai ver ele montando principalmente em verbos, com prefixos e sufixos. Mas a maioria das palavras é curta. Uma palavra com 4 sílabas é uma palavra longa em hebraico. Vamos à próxima. A próxima palavra é laila. Essa palavra tem um shevá no meio. Lembra que o shevá marca a divisão de sílaba. Então, eu posso traçar a divisão exatamente quebrando o shevá. Nenhuma dessas letras tem dagesh. A dagesh forte que duplica a letra. Então, eu não preciso me preocupar com a divisão ali. Lai, lá. Seria a divisão silábica. 2 sílabas fechadas. Vou dar um porém aqui. Quando a última letra da palavra é um rei ou um aleph, o rei não é pronunciado no final da palavra. E o aleph, no geral, também já é mudo. Essas sílabas, muitas vezes, têm o efeito de sílabas abertas. Que efeito é esse? A sílaba aberta prefere vogal longa. A ideia é que ela vai deixar em aberto aquele som, lá e lá. Então, o rei e o aleph, apesar de fecharem fisicamente a sílaba, ela vai se comportar como se fosse uma sílaba aberta em escolha de vogais, em pronúncia e outras coisas assim, porque a gente não ouve o som daquela consoante no final. Tem Laila aqui como exemplo, e tinha um exemplo aqui no anterior que eu vou mostrar para vocês. O tsa, nimtsa. Como não tem pronúncia no aleph, ela soa como uma sílaba aberta. A vogal que ela leva reflete essa sílaba aberta, que é o kamatz, nos 2 casos, uma vogal longa, de classe A. Divisão silábica é isso. Se vocês quiserem praticar, escrevam as palavras, contem as vogais e pratiquem a divisão, tá bom? A gente vai passar a falar das guturais. As guturais são as 5 letras que vocês já conhecem, o aleph, o rei, o het
o ein e às vezes o resh, tá? A gente sempre fala às vezes o resh, porque às vezes ele segue essas regras, essas peculiaridades das guturais e às vezes não. Mas ele deve ser contado, a gente tem que estar alerta ao comportamento dele, se ele está refletindo ou não o comportamento de gutural. O que é comportamento de gutural? A gente já falou de alguns exemplos do comportamento da gutural, eu mencionei de passagem, por exemplo, que elas preferem vogais de classe A. A gente já viu, quando a gente aprendeu o artigo definido, que as guturais também rejeitam o dagesh forte. E lá na frente, quando a gente aprendeu sobre a pontuação vocálica, eu mencionei que todos os chevás compostos são paraguturais. É isso. Você basicamente já sabe as 3 regras das guturais. Elas não podem ser dobradas, elas rejeitam o dagesh forte e, portanto, há uma compensação de construções que exigem a presença do dagesh, como a presença do artigo definido. Elas preferem e acabam atraindo vogais de classe A. A gente vai ver exemplos em que literalmente não era nem para ter uma letra ali, mas vamos colocar uma letra A para ajudar na pronúncia daquela letra. E elas nunca vão levar um chevá simples, elas vão sempre levar o chevá composto. Vou dar alguns exemplos para vocês, mostrando como é que isso funciona. Começando com a duplicação. Ela rejeita o dagesh. A gente vai ver inúmeros exemplos através do curso onde um dagesh é necessário para marcar a presença de um elemento, para marcar uma conjugação verbal específica, etc. Tá? Nesses casos, se há uma gutural na posição onde o dagesh apareceria, então vai ter que haver uma compensação. No caso do artigo definido, essa compensação aparece no alongamento da vogal do artigo definido, que é a vogal anterior. Haaretz, por exemplo, em vez de ha com o patar, eu vou ter ha com o kamatz. Na nossa pronúncia, na prática, isso não aparece, porque o kamatz também é vogal de classe A e ele vai ser pronunciado igual, mas ela aparece no texto e a vogal fica mais longa porque agora também está numa sílaba aberta. As sílabas abertas tendem a preferir vogais longas e as sílabas fechadas preferem vogais curtas ou breves. Falei rapidamente isso alguns minutos atrás, quando eu falei do aleph no final da palavra. Como ele não tem som, o som da sílaba é um som de sílaba aberta, então ele prefere o kamatz. É a mesma coisa aqui. Era para ter um dagesh fechando essa sílaba que tem o artigo definido, não tem, então há uma compensação e aquela sílaba que era esperado ser uma sílaba fechada, passa a ser uma sílaba aberta, ha. Haaretz. Com questão de preferência vocálica, as guturais tendem a preferir vogais de classe A. Isso é uma questão de pronúncia e de facilitação de pronúncia. Isso não é 100% dos casos, a gente muitas vezes vê elas associadas a outras vogais. Mas elas tendem a mudar as palavras em que elas estão para uma pronúncia muito mais com o A do que com as outras, apesar das exceções. As vogais de classe A são as que vocês veem aqui na tela, o patar, o kamatz e o hatef patar. Tá? O hebraico, as palavras, como em toda a língua, tem muitas vezes padrões específicos. E esses padrões são alterados pela presença de guturais. E essas guturais vão alterar esses padrões exatamente introduzindo o som A, onde ele anteriormente não tinha. Por exemplo, tem um patar chamado patar furtivo. O patar furtivo, ele aparece no final da palavra. Ele é um patar que entra simplesmente para possibilitar a pronúncia daquela gutural que ficou no final da palavra. A gutural, as palavras que terminam em gutural vão ter uma pronúncia então onde você fala um aspirado A antes de pronunciar a gutural, em vez de fechar com a consoante comum que não tem esse tipo de problema de pronúncia. Então, a regra que a gente tinha visto para a pronúncia de vogal era sempre a gente lê a consoante primeiro e depois a vogal. Só que isso é uma exceção com o patar furtivo. No patar furtivo, vai ler sempre o patar primeiro. Relembrando, o patar furtivo só aparece quando a gutural é a última letra da palavra. E ele só aparece nas guturais het e ein.
Como o Ain não é pronunciado, ele fica menos visível, menos audível, mas ele está lá. Mas no Het ele fica bem audível. Essa primeira palavra aqui, por exemplo, a palavra Ruach, não é Ruha, que seria a pronúncia esperada das regras de pronúncia que a gente viu. Então ela é Ruach. Eu uso a aspiração e a letra A, o som A, Ruach, para pronunciar aquela gutural de uma forma correta. O próximo é um exemplo com Ain, Rakia. Como o Ain não tem pronúncia, não é lido, ele é mudo, a gente não detecta tão bem. Mas a troca é presente, ela é real e esse patar embaixo dele é chamado um patar furtivo. Próxima palavra, Noach. Olha lá, Noach. Tem que ler o patar primeiro, porque o Het é a última letra da palavra e ele tem um patar embaixo. No último caso, a gente tem um caso bem excepcional, até tem mais de uma palavra, não é essa única palavra, mas onde você tem um rei que tem esse patar furtivo. Vocês devem estar reparando também que esse rei tem um pontinho dentro, mas a gente não chama esse pontinho de dagesh, esse ponto é diferente. Ele marca a presença de alguma coisa, só não da duplicação da letra ou de algo relacionado ao dagesh lene, que só aparece nas letras begad kefat. Nesse caso, ele marca que este rei não é mater lectionis, ele é consoante e ele tem que ser pronunciado aspirado também. Então, fica ga, vo, ah. A diferença desse rei pronunciado aspirado e do Het era ruach e gavoah. É bem sutil, mas é característica da língua hebraica. Esse pontinho dentro do rei chama mapik, e ele aparece dentro do rei em situações que querem destacar o rei como letra pronunciável, porque quando ele aparece no final de uma palavra, ele geralmente não é, tá? No final. Em todas as outras posições, o rei é sempre pronunciado. É só no final que ele era usado desde antigamente como mater lectionis, e ele era usado então para marcar a presença das vogais A, E e O. Então, nessa situação, ele só marcava a presença da pronúncia vocálica e ele não era pronunciado. A próxima regra das guturais tem a ver com o shevá composto. Ele prefere shevá composto, ele não aceita um shevá simples. Isso também porque todo shevá associado com uma gutural tem que ser pronunciado. A gutural não é pronunciada sem auxílio vocálico, ela não consegue ser uma consoante muda. Então, sempre que a gente vê o shevá composto, ele vai estar embaixo de uma gutural. Aqui estão alguns exemplos, vamos ler comigo. Vayavor, Elohim, Lenaro. Em todos os exemplos, a gutural exige uma pronúncia. Ela pode estar num padrão onde comumente aquela palavra ou aquele verbo teria um shevá simples e a consoante seria muda. Mas nesse caso não, ela precisa ser pronunciada para facilitar a pronúncia do shevá. A gente vai continuar nossa leitura. Queria vir com você aqui um pouquinho para a gente acompanhar na tela uma leitura do texto. A gente tem feito a leitura de Gênesis e a gente vai acompanhar, quero que vocês leiam aqui comigo. Vayomer Elohim Yehi Meorot Birkia Hashamayim Lehavdil Ben Hayom Uven Halayla Vehayu Leotot Ulemoadim Uleleyamim Veshanim Vehayu Lemeorot Birkia Hashamayim Lehair Al Haaretz Vaihi Ren. A gente pode marcar várias questões. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, Barakia, com o patar furtivo que a gente acabou de ver. O ai não é pronunciado, mas aquele ali está presente.
A gente tem também um exemplo interessante na diferença do bet, quando ele tem ou não o dagesh, na mesma palavra. Isso é uma coisa que acontece muito. Ben, essa palavra que está aqui, é a mesma palavra que está aqui. Vem. Vou marcar as duas. Vem. Ben, o vem. Essa é a palavra entre. E quando o hebraico usa a expressão entre uma coisa e outra, ele não fala entre uma só vez, eles usam entre isso e entre aquilo. Então ele aparece repetido. Só que o primeiro, como tem o bet abrindo a palavra, aquele bet tem dakesh, a palavra é ben. E no segundo, como a gente tem uma partícula na frente, que é uma partícula de conexão, é o e, né? O vem, aí ele já perde o dagesh e é pronunciado v. Eu queria apresentar isso para vocês entenderem que a mesma palavra pode ter pronúncias diferentes baseada na localização dela na frase, na maneira como a frase está montada, se tem ou não uma partícula antes dela. Como o hebraico não foi feito com base nessas vogais, ele foi escrito de uma forma que as pessoas liam na época, a pontuação vocálica que a gente vê é um guia de pronúncia. E eles tinham essa flexibilidade na época que a gente tem que ter também ao lidar com o hebraico hoje. Para a gente acompanhar, lembrando, é só um guia de pronúncia. Então isso não muda, não altera a maneira como a palavra é escrita. Altera como a palavra era lida, pronunciada, o significado dela continua o mesmo. Vamos lá que dá para ler mais uns versinhos. Acompanhem comigo aqui. Vaya'as Elohim et shnei hameorot ha-gedolim et hamaor hagadol lememshelet hayom ve'et hamaor hakaton lememshelet ha-laila ve'et hakohavim vaiten otam Elohim birkia hashamayim lehair al haaretz. Vamos circular alguns elementos aqui também com os quais vocês já estão familiarizados. Olha quantos marcadores de objeto direto a gente viu nessa frase. Et, certo? 4 marcadores de objeto direto. Nesse caso, todos ligados pelo makef, aquele tracinho, aquele hífen que a gente vê ali. A gente também viu várias palavras com artigo definido. Vamos identificar as palavras que têm artigo definido. Ha-meorot, ha-gedolim, ha-katon, ha-gadol, ha-yom, ha. Olha o som. Ha. É fácil identificar o artigo definido na hora da leitura. A pronúncia dele praticamente declara onde ele está. Tá? E estão aí, entre muitas outras coisas. Nesse verso é descrita a criação da lua e do sol. E ele é muito interessante por um aspecto engraçado. Ele não fala o nome nem da lua e nem do sol. Ele diz apenas a luz grande e a luz pequena, ou ainda o luminário grande e o luminário pequeno. Isso é uma coisa, é proposital. O autor bíblico ele é muito intencional. A literatura semítica é uma literatura que presta muita atenção em detalhes. E nesse caso, isso é uma crítica indireta ao paganismo da época. O sol e a lua eram adorados como deuses. E no seu relato da criação, ele pega este detalhe e coloca bem diretamente. Aquela lâmpada grande governa o dia, aquela lâmpada pequena governa a noite, indicando que isso não é nada mais, o sol e a lua não eram nada mais que objetos no céu, colocados por um Deus Criador, que colocou ali pra gente um marcador dos tempos, dos dias, dos anos e das estações. Uma crítica indireta ao paganismo da época. Já vimos bastante por hoje. Espero que vocês continuem animados e estudando e a gente se vê muito em breve. Até a próxima aula.